viver, para você que acompanha essa mensagem neste momento, o meu desejo é que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te encontre onde você estiver. Que você se sinta abraçado, que você sinta-se confortável neste momento, confortável através da palavra de Deus. Seja, a hora que for, seja, que essa mensagem esteja aí a te encontrar, que você se sinta bem e que ela te alcance. Nós vamos falar um pouquinho, essa mensagem vai falar um pouquinho ao nosso coração. Nós vamos aprender um pouco hoje a respeito do Espírito Santo. Quem sabe, quem já viveu uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Aqui nós vamos aprender nessa mensagem que o Espírito Santo é uma pessoa. É claro que ele não é uma pessoa física, mas é uma pessoa muito pessoal. Uma pessoa muito pessoal que está pertinho da gente e está presente. Eu quero convidar vocês para que fechem os seus olhos. Nós vamos aqui abrir a palavra de Deus, mas antes eu quero convidar você para fechar os seus olhos e orarmos, para podermos abrir a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, a tua santa e bendita misericórdia. Nós vamos falar do teu Espírito esta noite, Senhor, neste momento, neste instante. Talvez essa pessoa se encontre agora, na manhã, na noite, na tarde, onde estiver alguém agora, ouvindo, vendo e acompanhando essa mensagem, que o teu Espírito Santo seja revelado a essa pessoa, Pai. Por favor, Senhor Deus, nos conduza, fale conosco, nós damos a Ti a permissão, nós autorizamos o teu Espírito Santo a trabalhar na nossa vida e nos mostrar, nos fazer entender o teu poder e quem Tu és, Espírito Santo. Esteja conosco, nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. No livro de João, eu convido a igreja, eu convido os irmãos e eu convido a você, querido amigo telespectador, querida amiga, a acompanharmos juntos a leitura do livro de João. João capítulo 14, e o verso é o 16 e o 17. João 14, o verso é o 16 e o 17. Todos encontraram ali? Amém? João 14, 16 e 17 é um versículo muito conhecido nosso. E aqui, ele trata de um assunto onde Jesus estava prometendo o que, igreja? Um outro Consolador. Ele estava prometendo um outro Consolador, por quê? Ele não iria mais o quê? Ficar, ele não iria mais permanecer. E a palavra de Deus diz assim, ó. Então ali é apresentada a pessoa do Espírito Santo. Vamos juntos fazer a leitura. E eu rogarei ao Pai e Ele nos dará o quê, irmãos? Outro Consolador. Um outro Consolador. Por que era necessário um outro Consolador? Porque Jesus, em carne e osso, ali fazia o papel do Consolador, mas ele teria que ir. Mas ele estava tentando explicar para os discípulos naquele momento que era importante, era necessário que ele fosse, mas ele daria e viria outro Consolador. Então continua, a fim de que esteja o quê? Para sempre, sempre convosco. Olha o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas Jesus afirmou ali para os discípulos, mas vós conheceis, ou seja, vocês conhecem. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará o quê? Entre vós. Jesus era o Consolador vivo, era presente ali para os seus discípulos, não é? Jesus estava presente, Ele era o Consolador dos seus discípulos. Ele consolava porque dali em diante, aqueles discípulos, principalmente aqueles, os 12 que estavam junto com Ele, exceto um,
muitas lutas, eles teriam que ser fortes, porque era necessário que Jesus se despedisse. Era necessário que Jesus morresse a morte de cruz para que nós tivéssemos a salvação. E os seus discípulos só vieram a entender tudo isso somente depois da ressurreição. É aí que os discípulos conseguiram entender o propósito do que Jesus falava com eles ali naquele momento, prometendo um outro Consolador. Mas Jesus, amigos, amigas, a você que acompanha essa mensagem, mas Jesus, naquele momento, lhes deteve, lhe explicava, Jesus ensinava aos seus discípulos, dizendo que ele rogaria ao Pai o quê? Um outro Consolador, eles não ficariam sozinhos ali. Enquanto ele não estivesse ali, enquanto Jesus estivesse junto ao Pai, advogando e intercedendo por nós, aquelas pessoas, os discípulos, não estariam só. Na Bíblia nós encontramos o significado da palavra Consolador. Você já parou para analisar? Já se perguntou? Consolador. Pode ser fácil para a gente falar, né? Aquele que consola, mas consola de quê? Na Bíblia, o significado de Consolador ele é um personagem de espírito, sem um corpo de carne e ossos. O Espírito Santo, irmãos, amigos, é aquele que é chamado para estar ao lado do outro. Olha só, o Espírito Santo está ao lado de quem? Está ao nosso lado hoje. O próprio Espírito Santo, e ele também foi chamado para estar ao lado dos discípulos quando Jesus fosse levado aos céus, para ajudá-los no tribunal de justiça, defendendo. O Espírito Santo também é aquele que é chamado para pleitear uma causa. E João 14, no verso 18, diz assim, olha que promessa maravilhosa: não vos deixarei o quê? Órfãos. Porque Jesus ali estava representando a quem? A Deus, o Pai também. Era Jesus, mas estava representando o Pai. E naquele momento o Pai ia embora, ia subir. Como que os discípulos iam se sentir? Abandonados, órfãos. E Jesus acrescenta para os discípulos, acrescenta para nós: e eu não vos deixarei o quê? Órfãos. É só um intervalo, é só uma pausa, é só um período que vocês vão estar sem a minha presença. Mas olha o que ele acrescenta: eu voltarei para vós outros. Jesus prometeu aos discípulos que eles não estariam sozinhos. Nós estamos sozinhos? Aqueles discípulos se sentiram sozinhos, sim ou não? Você tem dias que se sente sozinho, sim ou não? Nós nos sentimos sozinhos, tem dia. Tem dia que as lutas se tornam tão grandes e tão pesadas que a gente se sente sim sozinho. Porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus a tal ponto da gente sofrer uma pequena parte do que Jesus sofreu. E a gente se sente afastado. É como se a gente não conseguisse sentir a presença perfeita do Espírito Santo ali com a gente. Mas Jesus prometeu àqueles discípulos que eles não estariam só, eles não estariam órfãos e que principalmente ele viria. Voltem um pouquinho no livro de João mesmo. João, aliás, passem um pouquinho aí no verso 26. Olha só que promessa maravilhosa que Deus nos faz e acrescenta através do Espírito Santo. Mas nós já entendemos que o Espírito Santo é o quê? É o Consolador. É ele que está presente, ele que cuida. E Jesus com certeza rogou o Pai para que ele estivesse junto com os discípulos até a volta dele. Então quer dizer que isso tem passado também para nós. Nós somos os discípulos de Cristo, sim ou não? Nós somos os discípulos de Cristo hoje. E o verso 26 diz para nós que o Consolador, e acrescenta, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Olha que coisa linda esse versículo. Esse, irmãos, ou seja, esse Consolador, esse Espírito Santo vai fazer o quê? Vos ensinará
nova, e quando a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente não sabe ainda de tudo, e que a gente está aprendendo, porque é o Espírito Santo. Ele nos ensinará a todas as coisas, e olha que coisa importante, e é o Espírito Santo também que nos fará lembrar o que, irmãos? De tudo. De tudo que vos tenho dito. De tudo o que? Jesus tem dito. De tudo que Jesus já disse, de toda a mensagem que a gente lê, de todo o estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo tem nos alimentado. É Ele que mostra para a gente. Mas sobre o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviaria em seu nome. Esse Consolador, irmãos, esse Consolador, minha amiga, meu amigo, para você que acompanha agora, esse Consolador já foi enviado à Terra. Há mais de 2000 anos, esse Consolador se encontra em nosso meio, se encontra próximo da gente. E ele pode estar não somente entre, mas em nós. E o Espírito Santo com certeza deseja habitar o quê? Dentro de nós. Dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o próprio templo do Espírito Santo. Mas se nós aceitarmos. E o verso continua para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que você tem dito como nós lemos. Ou seja, o Espírito Santo é o mesmo poder de Cristo que habita hoje em nós, sim ou não? Aquele mesmo poder que Jesus prometeu para aqueles discípulos lá naquele momento, imaginem a cena, como aqueles discípulos deveriam estar angustiados, mas aquele mesmo poder do Espírito Santo que Jesus estava prometendo para eles, que habitaria com eles, se eles aceitassem, que apresentaria para eles verdades, que tiraria o engano, que tiraria a mentira, que os faria vencer ali as suas lutas, vencer as suas fraquezas, em nossas mais profundas dores, onde você talvez não veja saída. É ali que o Espírito Santo está trabalhando. Quando você não consegue entender por que algumas provações, quando você não consegue entender por que a tua luta tem sido tão forte, você talvez não veja a saída, mas o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está junto com você. Ele está te fazendo entender. É a presença do Espírito Santo, queridos, que dá poder. É a presença do Espírito Santo que nos dá poder, que nos habilita a crer, a confiar, a aceitar. E é a falta dele também que dá poder ao eu. Ao ego, ao egoísmo, ao orgulho, à nossa presunção, ao nos afastarmos de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que ama, que perdoa, que consola, que conforta, ele está sempre presente, ele está bem pertinho de nós. Ele está esperando. Ele está sempre esperando. Está sempre esperando a gente, talvez no momento em que a coisa realmente esteja complicada, para a gente poder ir lá e buscar um pouco mais de entender quem é o Espírito Santo, ou sentir a necessidade dele na nossa vida, mas ele está sempre esperando. Esse mesmo Espírito que ama, perdoa, consola, conforta, ele está esperando o nosso pedido para ele poder entrar e habitar em nós. Um dia, não muito distante, esse Espírito Santo será retirado dessa terra. Porque a maldade do ser humano, queridos, a maldade do ser humano fará com que a iniquidade se espalhe por toda a terra. Mas ele, o Espírito Santo, está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele se faz presente e ainda está com você. Ele não desistiu de nós. O Espírito Santo não nos deixa nas nossas batalhas, nas nossas lutas sozinho. Ele está presente, ele está cuidando de nós. Você pode até chegar a pensar que está sozinho. E nós sabemos, como seres humanos, a nossa finitude, como nós somos pequenos, nós sabemos que muitas vezes nós, na nossa luta
Meu irmão, minha irmã, saiba que Ele está aí, o Espírito Santo está aí bem pertinho de você, disposto a te ajudar. O Espírito Santo está disposto a falar ao nosso coração, falar à nossa mente, nos dando compreensão, nos dando a clara vontade dEle, a vontade de Deus e a coragem necessária que nós precisamos para vencer. O Espírito Santo claramente tem falado ao nosso coração. João 7,38, encontre aí, volte um pouquinho. Se você não fechou sua Bíblia, volte um pouquinho. Olha que promessa maravilhosa que Deus nos dá. João, no capítulo 7, verso 39, nos diz assim. João 7,38 em diante. Quem crer em mim diz o quê? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê, então, é uma condição para o Espírito Santo habitar. É naquele que crê. Nós ouvimos quem é o Espírito Santo, nós aprendemos um pouquinho mais do Espírito Santo, o que ele deseja, nós aprendemos que ele está bem pertinho da gente, nós aprendemos que ele vai ser retirado dessa terra, nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele nos ama e tem mais uma promessa especial. Então, quem crer, olha o verso 39, aliás. Isto ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito. Ao Espírito. E quem havia de receber? Os que nele crescem. Né? E também nós, aqueles que crescem. Pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado ainda, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então nós conseguimos perceber aqui, nós conseguimos entender. E a mensagem para nós, nesse momento, a mensagem para você que acompanha, na verdade se torna uma pergunta para nós. Você já recebeu o Espírito Santo? Pessoalmente em sua vida? O maravilhoso Consolador, o nosso advogado, o nosso guarda, o nosso socorro bem presente? Você já recebeu o Espírito Santo? Pessoalmente na sua vida, você já teve esse encontro com Ele? Você já pôde perceber o quanto esse mesmo Espírito está presente na sua vida? Quantos livramentos, quantas misericórdias, quantos sorrisos você já fez a alguém dar porque você estava ali com a presença do Espírito Santo? Quantas atitudes boas, quantos momentos de alegria, quanto encorajamento. Está difícil. Pode ser que em algum momento, ou você que acompanha essa mensagem agora, pode ser que esteja difícil para você. Experimente pedir a ajuda do Espírito Santo, pois há alguns minutos atrás nós acabamos de conhecer quem é o Espírito Santo, como ele se faz, como ele se revela. Agora que você já o conhece, agora que eu e você, nós já o conhecemos, nós já sabemos quem é o Espírito Santo, nós podemos correr para Ele, nós podemos lhe pedir o socorro de que nós tanto precisamos, porque não há nada impossível, não há nada impossível para aquele que crê. Ele é especialista em nos consolar e nos ensinar os passos seguintes. O Espírito Santo está desejoso. Você crê? Igreja, você é querido amigo, querida amiga, você crê? Você crê que no poder do Espírito Santo você acredita? E é seu desejo receber neste momento a plenitude do Espírito Santo na sua vida? Você crê? Você acredita? Você aceita? É seu desejo nessa noite receber um pouco mais da presença do Espírito Santo aí bem pertinho de você? Amém? Amém. É seu desejo? Se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidar você nesse momento. Ore comigo. Pai Santo e Eterno Deus, adorado Pai, obrigado por nos revelar a presença do Teu Espírito Santo. Obrigada por falar ao nosso coração, obrigada por nos mostrar que nós não estamos órfãos, que nós não estamos abandonados. Obrigada, Espírito Santo, por insistir conosco, por nos fazer entender que
estar bem pertinho de Ti. Nós precisamos aceitar a Tua vontade, a Tua graça e a Tua bondade que chega até nós através da misericórdia. Tome a vida de cada uma destas pessoas que aqui estão neste momento. Dessa pessoa que parou nesse instante para orar, para falar contigo, para pedir perdão, para se arrepender, para crer, para acreditar e confiar e entregar a sua vida nas Tuas mãos, Pai. Tome a vida destas pessoas, tome a minha vida, a vida destas pessoas nas Tuas mãos agora. E que estas pessoas possam sentir a Tua presença. E este amigo, esta amiga que está agora em oração, com o coração quebrantado, com o coração entregue para